O nazismo foi uma ideologia extremista e totalitária que se consolidou após a Primeira Guerra Mundial por meio de um partido político que surgiu na Alemanha, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, surgido em 1920. O partido passou a ser liderado por Adolf Hitler, um austríaco que havia se mudado para a Alemanha em 1913. Hitler tirou proveito de sua boa capacidade retórica para propagar um discurso extremista e conquistou seguidores ao longo da década de 1920, período de intensa crise política, econômica e social na Alemanha. A ideologia nazista foi marcada por um discurso abertamente racista que defendia a superioridade do homem branco e ideias eugenistas, isto é, a possibilidade de uma purificação da raça humana. O racismo presente no nazismo também continha intenso antissemitismo, preconceito contra os povos judaicos, muito comum na sociedade alemã desde o século XIX. O Brasil teve o maior grupo de partidários fora da Alemanha, 2.900 filiados. A maior seção do Partido Nazista, uma filial, é no Brasil, que se expandiu por 17 estados brasileiros. O partido chegou primeiro em Santa Catarina, mas operou também em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia, Pará e Mato Grosso. A primeira seção foi inaugurada 5 anos antes de Hitler chegar ao poder. Primeiro se tratava de um apoio financeiro, mas quando Hitler chega ao poder na Alemanha, isso passa a ter um caráter mais ideológico. Vira uma representação do partido no exterior com liderança própria, mas com a mesma estrutura hierárquica do partido alemão. Durante 10 anos, o Partido Nazista no Brasil, nome dado à seção do Partido Nazista Alemão no país, operou de forma legal e disseminou ideias totalitárias e antissemitas por meio de jornais, eventos e até escolas da comunidade alemã. Para alguns historiadores, trata-se do maior partido nazista fora da Alemanha, durante o Terceiro Reich, 1933 a 1945. O Estado Novo foi a fase ditatorial do governo de Getúlio Vargas. O surgimento do Estado Novo, em 1937, foi resultado de um longo esforço de Getúlio Vargas na construção de um regime autoritário no Brasil. Após o golpe de Estado, em novembro de 1937, Vargas ordenou o cercamento do Congresso Nacional e obrigou os parlamentares a retornarem para suas casas. Imediatamente, uma nova Constituição foi apresentada e entregue à nação. Vargas decretou o fim das atividades dos partidos políticos no país. A implementação do Estado Novo no Brasil seguia a tendência mundial de radicalização da política. Na década de 1930, surgiu uma série de regimes totalitários em diversas partes do mundo, tais como o stalinismo soviético, o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália, o franquismo na Espanha e o salazarismo em Portugal. Uma característica inicial do Estado Novo foi o fortalecimento do poder executivo, pois uma série de prerrogativas que estavam nas mãos dos estados e municípios passaram para o nível federal. Outro ponto importante foi que o poder executivo acumulou as funções do legislativo, uma vez que o Congresso Nacional, assembleias estaduais e câmaras municipais foram fechadas. O uso de intelectuais e artistas era de extrema importância para o Estado Novo, pois Vargas sabia que a opinião deles era extremamente importante para legitimar as ações que o governo realizava e torná-las aceitáveis nas camadas mais baixas da sociedade. Durante esse período, o presidente sempre reforçou a valorização do nacionalismo, nomeado em seu governo de brasilidade. Além disso, a censura e a propaganda política foram partes importantes do Estado Novo. As duas questões eram de responsabilidade do Departamento de Imprensa e Propaganda, agência criada pelo governo em 1939. A exaltação da figura do líder, por exemplo, era feita a partir da propaganda. O Estado Novo, enquanto regime que se sustentava nos meios intelectuais, nas elites econômicas e nos meios militares, começou a ruir por volta de 1943. Um sinal claro disso foi a publicação do Manifesto dos Mineiros, em que personalidades de Minas Gerais exigiam a instalação de um regime democrático no país. Nesse período, Vargas identificou que seu regime autoritário não teria vida longa após o fim da Segunda Guerra Mundial. Assim, deu início a uma nova fase de sua política. Sigla
AIB significa a Ação Integralista Brasileira. A AIB foi uma organização política criada em 1932 por Plínio Salgado e foi o primeiro partido de massas do Brasil. A ideologia política adota o símbolo sigma e uma bandeira de fundo azul. A saudação utilizada pelos integralistas é o Anauê, uma expressão de origem indígena utilizada de modo semelhante às saudações fascistas europeias e à saudação nazista. Um partido de extrema-direita que defende a propriedade privada, o resgate da cultura nacional, o moralismo, valoriza o nacionalismo, os valores morais da prática cristã, o princípio da autoridade e estrutura hierárquica da sociedade, o combate ao comunismo e ao liberalismo econômico. O partido negava a democracia. Eles queriam poder centralizado para defender os interesses nacionais e proteger os valores brasileiros. Negavam o modelo pluripartidário. Defendiam a existência de apenas um partido, propondo o combate a qualquer tipo de oposição política. Os integralistas pregavam que toda ação social e política deveria ser baseada na fé católica e rejeitavam a separação entre a Igreja e o Estado. Eles defendiam que o catolicismo deveria ser proclamado a religião do Estado. Fizeram uso massivo dos meios de comunicação, frases de efeito e criação de símbolos e padronização comportamental. Mesmo com essas intensas manifestações, os integralistas perderam força com a implementação do Estado Novo, no final dos anos 30. Grupos sociais que faziam parte do AIB são os grandes proprietários, empresários, elementos da classe média e oficiais das Forças Armadas.